Graça e paz, irmãos. Uma feliz e abençoada noite. Em nome do Senhor Jesus, até aqui Ele tem nos sustentado. Glorificado seja o nome dele. Abra comigo em Coríntios 14. Hoje a gente vai falar de um tema até bem polêmicozinho. Eu queria agradecer a vida de cada um que tem visto esse vídeo, que tem compartilhado e que tem feito o vídeo do Senhor Jesus. Deus sabe de todas as coisas que está acontecendo na sua vida. E eu tenho certeza que no momento certo Ele vai dar a graça de que o que for para a exaltação do nome dEle, que seja feito na tua vida. Amém? E começa assim. O dom de línguas na igreja é o título na minha Bíblia. E começa assim, seguir a caridade. Então, primeira coisa, seguir a caridade. E procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Então, ele fala assim, olha, você pode procurar todos os dons espirituais, todos têm o seu grande valor, mas procura o de profetizar. Por quê? Porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende e em espírito fala mistérios. O dom de falar em línguas, você está falando a Deus, é quando o teu espírito, o espírito que habita em nós, ele externa palavras diferentes para engrandecer você a Deus. Ele está reverenciando a Deus, ele está fazendo agradecimentos a Deus. Falar em espírito, em outras línguas, é falar em espírito com Deus. Senão, por quê? Porque ninguém o entende. E em espírito falamos em mistérios. Então, só falem em mistérios quando estamos ligados ao Espírito Santo. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que profetiza, ele profetiza coisas boas, correções, coisas ruins também. Por quê? Porque a gente precisa. Quando é que é edificação, quando ele fala edificação, às vezes você, para ser edificado, você tem que descer a casa do oleiro. Se o profeta não te falar isso, você não vai aceitar às vezes, mas é para sua edificação. Outras para exortação, para você se sentir bem, para você sublimentar, né, ficar mais, né, altivo com o teu espírito, com o teu ser. Outras vezes para consolação. O profeta tem, quando profetiza, é esse o dom dele. Ele vai direcionar, mesmo que você não goste, mas se for ordenança do Senhor, ele vai falar. O que fala em língua desconhecida edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Porque o que profetiza fala na língua que você entende, fala naquilo que você entende. E eu quero que todos vós faleis em línguas. Para quê? Para que teu espírito, né, fale diretamente a Deus, mas muito mais que profetizeis. Porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas, a não ser que também interprete para que a igreja receba edificação. A gente tem aqui 3 partes. A primeira, quando a gente fala em línguas e não tem um intérprete em línguas, então a gente está falando só diretamente com Deus. Temos aqueles que falam em línguas e interpretam também. Então, aí é para edificação da igreja. E tem a hora que temos o intérprete, aí ele também fala, a pessoa fala em línguas e o intérprete passa para a igreja. Então, são 3 situações. O que tem acontecido hoje? A gente criou como que eu digo? Uma ideia de que a pessoa só vai estar falando bem, a pessoa só vai falar bonito, ou a pessoa só vai ser aclamada se ela falar em línguas, se ela profetizar.
do jeito que a gente acha, que é o jeito que fala em línguas aí, de repente fala uma coisa e fala outra coisa. Não, existem profecias que estão em ensinamentos. Ensinar é também profetizar. Quando a gente fala certas coisas que a igreja às vezes não está gostando, diz que o culto foi morto, tem ensinamento. A palavra nunca volta vazia. Lembre-se disso. E agora, irmãos, se eu for ter convosco, falando em línguas, que vos aproveitaria, se não vos falasse ou por meio de revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina? Da mesma sorte, se as coisas inanimadas que fazem som, seja flauta, seja cítara, não formarem sons distintos, como se conhecerá o que se toca com a flauta ou com a cítara? Porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparar para a batalha? Assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que diz? Porque estareis como que falando ao ar. Então aqui ele retorca de novo, ei, fala com palavras que as pessoas entendam. A não ser que o que você falar em línguas seja para edificação da igreja, que você interprete ou tenha um intérprete na igreja. Ei, há momentos que sim, nosso espírito precisa aclamar o Senhor Jesus. Então a gente fala em línguas, mas ser profeta é muito maior do que falar em línguas. Vocês entendem a diferença? Estão entendendo a diferença? Há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo e nenhuma delas é sem significação. É verdade. Todas elas nós temos, né? E tem que ser entendidas. Mas se eu ignorar o sentido da voz, serei bárbaro para quem fala, e o que fala será bárbaro para mim. Se eu não falo inglês e alguém chega falando inglês comigo, eu também não vou falar inglês e ele não, português, ele também não vai entender. Então, somos dois bárbaros conversando. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai mudar neles para a edificação da igreja. Por isso que fale em língua desconhecida, ore para que possa interpretá-la. Porque se eu orar em língua desconhecida, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Porque quando eu estou orando em língua desconhecida e o outro não está entendendo, ele não vai gerar fruto, porque ele não sabe o que está falando. E que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei com espírito, mas também cantarei com entendimento. De outra maneira, se tu bendizeres com espírito, como dirá o que ocupa o lugar de induto, o amém? Sobre a tua ação de graça, visto que não sabe o que dizes. Como eu vou dizer amém se eu não sei o que a pessoa está dizendo? E eu falo muito isso. Muitas das vezes a gente escuta pastores falando assim, fala em línguas estranhas, você que fala em línguas estranhas. Ei, tomem cuidado, porque nem tudo que soa da boca da gente, principalmente em línguas estranhas, será coisas benditas. A gente pode estar nos próprios maldizendo. Então tenham cuidados. Nem em todo momento a gente vai falar em línguas estranhas. A gente vai falar quando o nosso espírito está ligado diretamente no Senhor. Então, cuidado, muito cuidado sobre as línguas estranhas. Se você não fala, você não é o menor da casa por isso, ok? Vai ter o seu momento. Se você profetiza, você já é um maior do que o que fala em línguas estranhas apenas. Isso aqui, segundo a Bíblia, não sou eu que estou falando. Porque realmente tu dá bem graças, mas o outro não é identificado. Dou graças ao meu Deus, porque falo mais língua do que vós todos. Todavia, eu antes quero falar na igreja 5 palavras na minha própria inteligência, para que possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em língua desconhecida. É mais fácil falar 5 palavras que todo mundo entende do que 10.000 palavras em que ninguém entende. Irmãos,
Não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Está escrito na lei: por gente de outras línguas e por outros lábios falarei a este povo, e ainda assim me não ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas são um sinal, não para os fiéis, mas para os infiéis. E a profecia não é sinal para os infiéis, mas para aqueles que são fiéis. Se, pois, toda igreja se congregar num lugar e todos falarem línguas estranhas, e entrares indultos infiéis, não dirão porventura que estão todos loucos? Mas, se todos profetizarem, e algum indulto ou infiel entrar, de todos é convencido, de todos é julgado. Portanto, os segredos do seu coração ficarão manifestos, e assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus estará verdadeiramente entre vós. Quando chegar alguém diferente na igreja, se um profeta ele fala o que é verdade, ou aquele que não acredita em Deus, ele vai receber com graça aquilo que foi lançado. Mas se falar em mistério, ele vai entender como loucura. Ele não saberá o que está sendo falado, então para ele vai ser loucura. Então a gente tem até que saber como falar. Então procura hoje o dom de profetizar. Ei, o dom de profetizar é muito lindo. Profetizar é muito lindo, só que a gente precisa estar em jejum, oração e Bíblia sempre, para que a gente não profetize na hora errada, no momento errado e para a pessoa errada. Amém? Só até aqui. A palavra fala por si, ela fala totalmente por si. Ela é linda por si. Graças a Deus, Deus me sustentou para dizer essa palavra até aqui. E eu espero que ela tenha chegado aqui, ó, no teu coração, como chegou ao meu. Se sim, glorificado seja, exaltado em nome do Senhor Jesus. Se Deus me permitir, amanhã estarei aqui com mais uma palavra rema, em nome do Senhor Jesus. Você tem 3 lugares para compartilhar: Insta, Face, YouTube. Compartilhe. Se não, deixa um like, deixa um coração, faça o que você sentir. A vontade e a ligação é sua com Deus, não é comigo. Amém? Eu agradeço novamente a todos que têm visto. E mais uma coisa, não esqueça de pedir nessa noite dons espirituais. E que Deus te deu o dom da profecia e que me deu o dom de profecia também, porque nós estamos precisando de pessoas que profetizem e profetizem verdades. O povo está carente da verdade. Amém? Fiquem na paz de Jeová Jireh, o Deus da providência. Shalom, Adonai.